Muito bem, agora que a gente já sabe sobre as pragas virtuais, como evitar ser infectado por esses malwares? O primeiro passo é ter um vírus atualizado. Ferramentas de antivírus, como o Avast, o Windows Defender, eles identificam e removem vírus. Então, tenha sempre o seu antivírus instalado na máquina e atualizado. Hábitos seguros. Não abrir anexos de e-mails desconhecidos, evitar sites de download pirata. Isso aqui é um mar de malwares e de vírus. Sites piratas de download. Evitar sites que não tenham certificado de segurança, que é o certificado SSL. Ele até mostra um cadeadinho lá no navegador, indicando que aquele site ele é de fonte segura. Verificar extensões de arquivo, por exemplo, exe disfarçado de PDF. Digamos que você baixou um arquivo PDF, porém, na hora que você vai executá-lo, você vê que ele, na verdade, não é um arquivo de imagem, ele é um arquivo executável. Então, você precisa ficar atento a isso. Pode ser um malware disfarçado. Atualizações de softwares, correções de seguranças, como patches de atualizações no sistema operacional, e eles fecham brechas exploradas por vírus. Fazer backup regular garante a recuperação de dados em caso de uma infecção. Então, se você tem dados muito importantes no seu computador, no seu celular, sempre faça um backup, justamente para que você se defenda desses malwares, caso o pior venha a acontecer. Agora que nós já conhecemos vários malwares, e nós já, inclusive, sabemos que os antivírus são utilizados para nos defender desses malwares, vamos falar um pouquinho aqui sobre o antivírus. O antivírus ele é um software projetado para detectar, prevenir e remover os malwares, tais como os vírus, worms e trójanos, de dispositivos infectados. E como que ele funciona? Base de assinaturas, ele compara arquivos com um banco de dados de malwares conhecidos. Ele utiliza a técnica de heurística, que é identificar comportamentos suspeitos, por exemplo, um programa tentando modificar muitos arquivos. E ele tem também essa questão da proteção em tempo real, monitorando atividades do sistema continuamente. Além disso, além do antivírus, nós temos o firewall. Do inglês, o firewall é como se fosse um muro de fogo, uma parede de fogo. Tem até aqui um desenho para você estar lembrando do firewall. O firewall é uma ferramenta especializada em detectar e remover spywares, programas que coletam dados dos usuários sem consentimento. Como que ele funciona? Varredura do sistema, ele identifica entradas suspeitas no registro do Windows. Ele faz um monitoramento de processos, bloqueando aplicativos que acessam dados sensíveis, como, por exemplo, o histórico do seu navegador. Nós temos aqui alguns exemplos de firewall, como o Malwarebytes, anti-malware, e o Spyboot, Search and Destroy. Correto? Pois bem, agora nós temos o anti-spyware. É mais um software utilizado para nos defender dessas pragas virtuais. O sistema de segurança que filtra o tráfego da rede entre um dispositivo e a internet, bloqueando conexões não autorizadas. Como que funciona? Ele controla as portas. Ele bloqueia portas de redes não essenciais, como por exemplo a porta 80 para o HTTP, correto? Ele tem regras de acesso, ele define quais aplicativos podem enviar e receber dados, permitir, por exemplo, permitir apenas que o navegador possa acessar a internet. Então, com essas regras de acesso, os anti-spywares conseguem definir quais aplicativos conseguem enviar e receber dados. Isso pode fazer com que você não tenha uma invasão, com que você não perca dados para um cybercriminoso, correto? Então agora vamos falar um pouco sobre a VPN. O que é a VPN? A VPN é uma tecnologia que cria uma conexão criptografada entre um dispositivo e um servidor remoto, mascarando o IP real e protegendo a privacidade. Então,
Vamos tornar isso um pouco mais simples. O que a VPN faz? Ela cria uma espécie de túnel, uma espécie de proteção entre as informações que saem do seu computador em direção ao destinatário e vice-versa, que saem do destinatário e vêm para o seu computador. É como se fosse um túnel virtual, de maneira que as informações que trafegam por esse túnel, elas são criptografadas de maneira que terceiros não conseguem capturar essas informações, não conseguem ler essas informações. Além disso, a VPN ele utiliza protocolos como a OpenVPN, o IPsec, o WireGuard, justamente para estar tunelando esse tráfego. Ele consegue, inclusive, máscara de IP. O servidor VPN substitui seu endereço IP por uma outra localização. Cada dispositivo conectado à internet tem um IP, que é como se fosse um endereço. Então, a VPN ela consegue mudar esse IP e assim você consegue simular outra localização da sua máquina. A gente tem até um exemplo aqui dos usos principais. Vou começar por esse de baixo aqui, ó. Burlar restrições geográficas, assinar o stream de outros países. Talvez você saiba dessa informação, mas alguns filmes, alguns seriados de serviços de streams, por questões de direitos autorais, eles só podem ser exibidos em determinados países ou regiões do globo. Então, muitas pessoas, por exemplo, utilizam a VPN para estar acessando esses streams que são proibidos em uma determinada região através da VPN. O que é isso? Digamos que tem um filme que ele só tem a autorização, os direitos autorais dele, é para que ele seja exibido apenas nos Estados Unidos. Então alguém no Brasil pode assinar uma VPN e utilizar uma substituição de endereço IP para simular o seu acesso à internet como se ele estivesse nos Estados Unidos. E ao fazer isso e acessar o serviço de stream, ele vai conseguir acessar aquele filme mesmo ele não estando nos Estados Unidos, porque ele está usando uma VPN que está simulando o seu acesso como se ele estivesse nos Estados Unidos. Então, o VPN também é utilizado para acessar redes corporativas remotamente com segurança, ou até mesmo navegar anonimamente em redes públicas, como, por exemplo, o Wi-Fi de aeroportos. Então, se você vai acessar internet gratuita, em pontos gratuitos, como comércios, ou aeroporto, ou rodoviária, e você tem um sistema de VPN instalado no seu computador ou no seu celular, você consegue ativar a VPN e acessar a internet de maneira criptografada. Como dito aqui, ele tunela esse tráfego e você consegue navegar com bastante segurança. Pode, inclusive, fazer transações bancárias que você vai estar protegido, correto? Muito bem, então agora vamos voltar à primeira questão da aula. Agora que nós já vimos o conteúdo, vamos resolver essa questão para revisarmos o que aprendemos hoje na aula. Qual das afirmativas abaixo está correta sobre vírus, worms e outras pragas virtuais? Letra A. Um vírus é um tipo de malware que se replica automaticamente pela internet sem a necessidade de anexar-se a arquivos e programas? A gente sabe que negativo. O vírus ele precisa sim, ele tem a necessidade de se anexar a outros programas, a outros arquivos para se replicar. Então, a letra A está errada. Vamos ver a letra B. Um worm pode se espalhar automaticamente por redes e dispositivos sem a necessidade de interação do usuário? Exatamente. Esse é o conceito do worm. O worm ele consegue, inclusive, infectar a sua caixa de e-mail, fazendo com que vários e-mails sejam disparados para os seus destinatários, replicando esse worm e espalhando, infectando outras máquinas. Então, a resposta na nossa questão número 1 é a letra B. Vamos ver o que está sendo dito na letra C e na letra D. Um cavalo de Troia, que é um Trojan, é um tipo de malware que se propaga por meio de mídias removíveis, como pendrives e discos externos? A gente sabe que não. Ele é instalado juntamente com outros softwares legítimos no computador
ele vai ali, ele pega uma carona, né, ele vai por trás, de maneira que o usuário, a máquina seja infectada sem que o usuário perceba, porque ele está instalando um software legítimo que está infectado com esse Trojan. Um ransomware tem como principal objetivo danificar fisicamente o hardware do computador infectado? Negativo, a gente sabe que ele não danifica fisicamente. O ransomware, ele infecta um computador, um cybercriminoso consegue ali estar sequestrando dados, criptografando dados, colocando senha e exigindo um resgate em dinheiro, exigindo um resgate para que o dono daquela informação, o dono daqueles dados, consiga novamente estar acessando essas informações. Correto? Então, resposta letra B. Muito bem, vou encerrar essa aula por aqui para ela não ficar muito longa e a próxima aula nós vamos resolver várias questões sobre os assuntos dessa aula para que a gente possa estar fixando esse conteúdo. Ok? Te vejo na próxima aula.